Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, nos abençoar, para que nós possamos, nesta noite, fazermos uma reflexão, sobre o Evangelho do Mestre e, junto com essa reflexão, encontrarmos e trazermos para a nossa intimidade um pouco mais de paz. Ontem eu fui numa casa espírita lá em Jales e eles deram a mensagem com o título Toque de Amor. E coincidentemente eu tinha ido para falar sobre o amor. E a gente sabe que não existe acaso. Então falar do Evangelho de Jesus para todos nós é falar de amor, mas um amor um pouco diferenciado. É um amor que extrapola os olhares humanos e que adentra em nós, na medida em que nós vamos nos apropriando desse sentimento, desta virtude e, consequentemente, vamos colocando esse sentimento na nossa vida. Então, quando optamos para estar falando esse mês sobre o amor, na verdade, nós estamos fazendo uma singela homenagem a Jesus. Esse irmão que não nos desampara, que não nos solta das mãos em instante algum. E que nos momentos mais difíceis das nossas vidas, quando temos que dar os nossos testemunhos mais doloridos, ali Ele está para nos abraçar, para nos acolher, para nos inspirar. Então, que nesta noite, juntos, possamos estar mentalizando Jesus. E toda vez que eu venho aqui, fazia muito tempo que eu não vinha, eu amo essa imagem aqui de Jesus. Amo mesmo, porque ela me remete a saber e a ter certeza de que nunca nós estamos sós, que pela vontade do Pai, que o designou como nosso irmão maior, governador e guardião desta morada, Ele é o nosso grande pastor, que nos conduz, que nos encaminha, para que cada um de nós que estamos nesse processo de despertar consciencial para a perfeição, não venhamos a esmorecer, mesmo diante desses desafios que batem às nossas portas todos os dias e que muitas vezes nos perturbam a intimidade. Então, falar de Jesus é falar de amor. Falar de Jesus é falar de fraternidade, de caridade, de doação. Então, nesse sentido, nós vamos constatando, na medida em que vamos nos apropriando desta doutrina, dos ensinamentos que a constitui, que Jesus é o modelo perfeito de moralidade e fraternidade. E isso é tão interessante, porque quando a gente vai estudar as obras, a todo instante nas lições dessas obras, principalmente do Evangelho, nós somos chamados a trilhar passos para que venhamos a ampliar a nossa moralidade. Porque a apropriação da moralidade nos remete à perfeição, e esta perfeição, ela é conquistada na medida em que nós vamos primeiro conhecendo, depois interpretando e compreendendo, e por fim vivenciando essas lições que estão nesse contexto da moralidade, da perfeição da moralidade e da fraternidade. Porque o que é ser fraterno? O que é nós
vislumbrarmos esta fraternidade. É sabermos, é termos consciência que nenhum de nós pode ser feliz com a infelicidade do nosso semelhante. Que nenhum de nós pode conquistar a paz, que Jesus nos disse que nos dava a sua paz, que nenhum de nós a conquistaremos enquanto não tivermos conhecido, interpretado, compreendido e vivenciado esses preceitos que nos remetem a essa paz. Então, nesse sentido, Jesus, esse irmão maior, esse modelo perfeito de moralidade e de fraternidade, ele foi enviado por Deus, pelo nosso Pai Celestial, para nos ensinar sobre o amor e a verdade na terra. E a gente vai entendendo que esta verdade não é a verdade dos homens, mas é a verdade que está contida nas leis de Deus, que essas são imutáveis. Nós querendo ou não, acreditando ou não, elas vão se solidificando e consolidando, melhor dizendo, na nossa sociedade, onde a gente vive e, consequentemente, nesta morada. Então, o que é conhecer a verdade? Quando Jesus diz para nós que Ele, um dos tópicos que Ele era a verdade, o que é essa verdade do Cristo? Nós vamos concebendo que esta verdade são todos os preceitos que constituem as leis divinas e, consequentemente, nos constituem, porque nós somos filhos de Deus, essência divina. E nessa essência, que está em germe em muitos aspectos, nós vamos, na medida em que vamos evoluindo espiritualmente, despertando as nossas consciências, nós vamos vislumbrando novos olhares e ampliando a nossa acústica consciencial para compreender que somos filhos imortais, criados para ser felizes. Todos nós fomos criados para sermos felizes e não podemos em instante algum duvidar disso. Mas é uma felicidade que está revestida, que está constituída de um bem-estar coletivo, porque somente seremos felizes o dia que fizermos o nosso irmão feliz. Porque está o preceito maior de Jesus, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. É impossível nós amarmos o próximo se nós não nos esforçarmos para fazê-los felizes, porque a felicidade deles é a nossa felicidade. E, consequentemente, nesse contexto, nós vamos compreendendo que, na medida em que nós vamos ampliando esses valores, vamos nos tornando esses homens virtuosos, nós vamos vislumbrando o amor do Pai acima de todas as coisas. Porque, como o próprio Cristo nos disse, tudo o que vós fizerdes a um pequenino meu, a mim estará fazendo. Então, nesse sentido, então, nós vamos ver que Jesus pregava seus ensinamentos humildemente, para as massas, reunindo todos em igualdade, por meio de suas palavras de compaixão. Jesus, esse amorável irmão maior, ele em instante algum condenou qualquer um de nós, qualquer um dos seus irmãos. E olha que ele foi tentado por diversas vezes. Eu sempre digo que a passagem da mulher adúltera, para mim, dentre todos os momentos em que Jesus foi tentado, é a mais significativa. Porque ele, conhecendo aqueles corações imperfeitos que estavam ali para colocar em xeque a veracidade daquilo que ele concebia como as leis divinas, leis de amor, eles o tentam, mas ele não
sucumbe, porque espírito perfeito não sucumbe, e aí então ele deixa a grande lição, não é? Se eles não haviam condenado a mulher, primeiro, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Se eles não a condenaram, ele também não a condenaria. Mas veja que interessante. Os amigos espirituais e Jesus, que é o nosso modelo e guia, não condena aquele que erra, mas condena o erro. Prova disso que nós vamos, constatando ao estudarmos as passagens de Jesus, que ele diz nas mais diferentes experiências ali, nas mais diferentes situações, vais e não peques mais. Então, quando Jesus fala que nós não devemos pecar mais, ele está apresentando para nós que o erro não deve ser repetido. E nós podemos, sim, ir corrigindo os nossos passos trôpegos, os nossos passos incertos no que diz respeito às leis divinas, na medida em que nos esforçamos para aprendermos com os nossos erros, para aprendermos com aquelas experiências desafiadoras que muitas vezes nos colocam numa condição de ter que resistir, mesmo que sacrificialmente, como Emmanuel nos ensina, a não cairmos nas tentações, principalmente as tentações humanas. Então, o maior ensinamento de Jesus foi o amor, e que permanece ardente no mundo até hoje, desde quando ele volta para a pátria espiritual até os dias atuais. E Emmanuel, esse grande espírito, ele vem dizer que no amor situou Jesus, a metrópole viva do Evangelho. Então, quando a gente estuda as parábolas de Jesus, os passos de Jesus, o caminhar de Jesus, nós vamos constatar que cada passo, que cada caminhar, que cada olhar que Jesus dava era no contexto da compaixão, era no contexto da fraternidade, era no contexto daquele irmão que tem mais conhecimento e que olha para os outros, e vai ensinando o caminho a seguir. Nós, com isso, não queremos dizer que os caminhos são fáceis, não são. Muitas vezes, os nossos testemunhos são testemunhos árduos, doridos, mas necessários para que a gente possa sair, muitas vezes, daquele casulo que nós nos revestimos e que deixamos a vida nos levar. E aqui é a vida espiritual mesmo, no marasmo de nos estacionar e não querer avançar. E os filhos de Deus, espiritualmente falando, foram criados para o progresso. Nenhum de nós foi criado para permanecer na imortalidade da nossa existência de quando a gente foi criado. Como, quando a gente foi criado? Não. Todos nós fomos criados por Deus para avançar, para progredir, para um dia sermos também um espírito crístico. Então, Kardec, no livro, vocês já conhecem essa questão, mas ela é muito relevante quando a gente pensa nos momentos difíceis, a quem seguir, a quem nos sustentar, quem pode nos sustentar nos momentos, dos nossos testemunhos e das nossas dificuldades. Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 625, ele pergunta aos amigos espirituais, qual era o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido para a humanidade. E a espiritualidade nos responde simples: Jesus. Então, Jesus tem que ser para nós algo vivo, dinâmico,
presente, não somente nas nossas horas mais dificultosas, nas nossas horas onde temos que dar os nossos testemunhos mais difíceis. E para nós, homens, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. O que significa isso? Jesus disse assim: vós podeis fazer o que faço e muito mais. Então, tudo aquilo que nós nos propomos a fazer, pensando nas questões, nas experiências, nas vivências das leis de Deus, Jesus é o nosso guia ali. Ele se faz presente ali. E se faz presente como? Com as vibrações de amor, associadas, articuladas com as vibrações de amor dos nossos amigos espirituais, mas nos oferecendo algo importantíssimo, que nem sempre a gente dá o valor devido, que é um roteiro para os nossos passos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, é como um grande GPS, né? Nos traz o caminho que nós temos que chegar, que é essa perfeição espiritual. E assim, então, nós vamos encontrar no livro Boa Nova, Humberto de Campos diz assim para nós, que quando Jesus ia encarnar na Terra, houve um preparo espiritual na psicosfera para ele poder vir. Então, muitos espíritos de escol se vestiram com andrajos, ou seja, com roupas maltrapilhas. Muitos se vestiram de pescadores para poder ser aqueles que exemplificariam para nós e para as gerações pós-Cristo, até que viessem a desencarnar, o exemplo desse Cristo. Serviram de os trabalhadores de primeira hora, aqueles irmãos que se entregavam às feras para dar os seus testemunhos de fé e de coragem, são muitos desses espíritos, né, que cercaram aquele ambiente para que Jesus pudesse deixar para nós as lições que ele imortalizou no nosso planeta. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. Existe, está no Guinness, é o livro mais lido pela humanidade. E é ali, lógico que a gente sabe, com as ressalvas, que a gente sabe que tem, que são necessárias, inclusive nós fazermos, mas traz esse Jesus deixando um legado. E esse legado, cultivado pelos espíritos de escol que reencarnaram na Terra para dar os seus testemunhos, e que cabe a nós, espíritas, que abraçamos esta causa espírita, que nada mais é do que a causa do Cristo, que é a causa do amor maior, o amor que está em Deus acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos, trilhando, buscando, querendo conquistar, querendo superar o orgulho, querendo superar o egoísmo, que nós sabemos também que são as nossas duas chagas maiores que nos distancia desse Evangelho de Jesus. Então, o Humberto de Campos ele vem dizer para nós, no livro Boa Nova, narra-nos que antes da sua chegada, numa vibração de profundo amor e beleza, cercavam-se do mundo espíritos que se vestiriam de andrajosos, de pescadores, para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Nós espíritas, segundo Bezerra de Menezes, também temos um papel a cumprir. Não é por acaso que nós estamos na doutrina espírita. Nós poderíamos estar em outras. Mas por que nós estamos aqui? Também para servirmos de exemplos.
como grandes divulgadores deste Evangelho, não se deixando abater pelas intempéries da vida, não se deixando abater pelos desafios que são postos na nossa existência. Então a lição de Jesus, né, a lição da verdade e de luz, constitui para nós a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito na terra, que somos nós, porque nós ainda somos espíritos errantes. Ora nós estamos no mundo espiritual, ora nós estamos no mundo físico, encarnados, né? Mas vai chegar uma hora que nesse processo de ir e vir, de aprendizado, de testemunhos da vivência, no sentido de apropriação desses ensinamentos de Jesus, nós não precisaremos mais reencarnar, porque já estaremos num estágio consciencial mais avançado e que não necessitaremos passar pela carne tão dorida para que possamos aprender e para que possamos avançar na nossa condição espiritual que todos nós temos para nos tornarmos, porque somos perfectíveis, não somos perfeitos ainda, mas somos perfectíveis. E um dia traremos, né, na nossa essência essa perfeição, esse modelo, né, de perfeição que é o nosso Cristo, cada um de nós sendo o seu próprio Cristo. Então a lição de Jesus, o Evangelho de Jesus, na verdade é um mapa. É um mapa que nós temos roteiro, que temos caminho a seguir. Como a gente sai da nossa casa, vem à casa espírita, como eu saí lá de Jales, peguei um percurso e aqui estou. O Evangelho de Jesus é isso, é um roteiro de libertação. É um roteiro onde cada um de nós vamos, na medida dos nossos esforços, da nossa dedicação, se apropriando e ao mesmo tempo vivenciando. Porque se nós ficarmos só no campo filosófico, ficarmos só no campo da teoria, nós não teremos cumprido o verdadeiro papel de um cristão. Porque quando a gente pega a parábola do bom samaritano, a gente vai compreender. Os três sabiam, né? O levita, o sacerdote, né? E aquele que passava, o samaritano, os três sabiam sobre as leis de Deus, sobre o que é ser fraterno, solidário, mas quem que estendeu a mão, né? Então é assim, os três tiveram a oportunidade, mas somente um optou por fazê-lo. Então cabe a nós querer fazer também, não basta a gente conhecer. Eu sempre digo na nossa casa o seguinte: tem muitos irmãos, e sem pré-julgamento, viu? Mas tem muitos irmãos que entraram na doutrina espírita, mas a doutrina espírita não entrou neles, porque ainda está só na busca, não compreendeu ainda, né? Não compreenderam ainda que precisa doar-se. Hoje eu vi um vídeo, eu achei muito interessante. Porque falar de amor, falar do amor de Jesus, dessa perfeição, né, dessa fraternidade, nos remete ao perdão. E um professor de química, esse professor então me chamou a atenção. Um professor de química, ele faz uma abordagem tão interessante do perdão, porque ele vai pegando, né, palavras, né, fórmulas químicas, e ele vai definindo o prefixo per. E aí a hora que ele chega no perdão, ele vai dizer para nós assim, que o perdão é a grandeza máxima do amor. Resumindo, quem consegue de fato perdoar plenamente, e todos nós um dia conseguiremos, nós estaremos amando. E aí nós nem precisaremos perdoar, porque nós já teremos o Cristo vivendo em nós, como o próprio Paulo de Tarso nos ensina.
Então, nesse sentido, nós vamos encontrar, né, no livro A Caminho da Luz, um exemplo para a gente saber como conquistar essa perfeição moral, o que nós precisamos de início para conquistar. Quando Jesus opta, mesmo podendo encarnar num palacete da época, quando ele opta por encarnar numa manjedoura. Então é impossível nós conquistarmos, ele vem nos ensinar isso, a perfeição sem sermos humildes. E ser humilde não é ser humilhado, né? E foi tão interessante a mensagem, porque ela aborda isso, né? Ser humilde não é ser humilhado. Ser humilde é saber que os nossos irmãos estão a caminho como nós estamos. Então nós não exigirmos a perfeição deles que nós também não temos. Então ser uma pessoa humilde significa ter consciência de suas limitações e fraquezas, sem buscar se destacar ou se colocar acima dos outros. É reconhecer que não se tem todas as respostas e estar aberto a aprender. Conviver não é uma coisa muito simples, né? E conviver é viver com. E Deus quis que nós vivêssemos uns com os outros. Basta ver que a célula que inicia a nossa existência é uma célula de uma sociedade. Nós precisamos de um pai e de uma mãe para podermos, né, nós, lá no passado nós precisamos, e todos nós precisamos, né, para constituir uma família, aquele que quer, né, constituir uma família, quer ter filhos, nós precisamos. E nós precisamos também ter a oportunidade da reencarnação. Quantos espíritos esperando uma oportunidade? E nós, tendo essa oportunidade, às vezes, e não falo por ninguém, falo por mim mesmo, às vezes a gente lamenta ter reencarnado, porque a gente não quer fazer os enfrentamentos necessários para a nossa transformação moral. Mas com a vinda do Jesus à Terra, esse modelo e guia, como nos ensina o Livro dos Espíritos, por meio dos Irmãos de Luz, com a vinda dele aqui, definitivamente a Terra sai, né, de uma infância e ganha maioridade espiritual. Ela ganha essa maioridade espiritual no contexto da humanidade que a habita. E de vez que Jesus, com sua exemplificação, entregaria para nós o código de fraternidade e de amor a todos os corações. Quando Jesus nos ensina que devemos perdoar os nossos inimigos, que devemos honrar pai e mãe, que devemos ser corretos, que devemos fortalecer a nossa fé raciocinada, que devemos ter esperança. Ele está falando para nós que precisamos avançar, que precisamos caminhar, porque desde o átomo até o arcanjo, todos têm um papel na criação. Nós não somos especiais, nós somos criaturas especiais a Deus no contexto do amor que Ele tem para conosco. Mas todos trabalham. Jesus disse, meu Pai trabalha diuturnamente, por que eu não vou trabalhar? Então, pensando na criação, todos nós, né, temos o dever moral de trabalhar. E aqui nós não estamos falando do trabalho do ganha-pão que se faz necessário pela condição do nosso planeta e nós precisarmos disso. Estou falando do trabalho moral, do trabalho espiritual, de vencermos qualquer mazela, qualquer sentimento menos felizes que nos distancia desse amor maior que Jesus nos ensina, que nos deixa o seu legado. Então Jesus, quando Ele escolhe encarnar, né, em ambientes mais pobres,
né, num ambiente mais pobre para viver e deixar as suas lições sublimes, ele vem nos exemplificar exemplificar a verdade e nos dispensava aqueles cenários suntuosos. Por quê? Para nos fazer ouvir na acústica das nossas almas a beleza, né, a misteriosa beleza das leis de Deus que pairam em todo o universo e em todas as suas criaturas. Então, suas palavras, ele, né, as pessoas vinham reunir-se em praça pública, ele deixava as suas palavras aos desvalidos, aos abandonados, aos maltrapilhos, né, àqueles que eram, né, deixados pela sociedade. Às vezes eu fico imaginando se Jesus viesse à Terra, né, fisicamente falando, se ele se materializasse aqui nas condições de onde ele, né, viveu, como que nós trataríamos ele? Se nós acolheríamos ou se a gente teria um olhar, né, de ignorá-lo? Porque Jesus optou por estar próximo dos menos felizes, dos menos validos, né? E aí então nós vamos encontrar a Sueli Caldas Schubert. Eu estou lendo esse livro, eu estou achando ele fantástico. Ele chama Chico Xavier e Emmanuel, Dores e Glórias. E ela faz umas narrativas, né? O Emmanuel faz inclusive umas narrativas do livro Há 2000 anos, e ela transcreve, né, algumas compreensões. E ela diz então que Jesus vive a gloriosa síntese de toda evolução terrestre. Ou seja, Jesus, enquanto co-criador, como Cristo de Deus e governador espiritual da Terra, acompanha e vive toda a sua evolução planetária. Então, quando a gente vê essas barbáries que a gente está vendo, e a gente pensa assim, mas cadê a evolução? Não é assim? Quando eu vejo lá aquele povo doido lá soltando bomba para lá e para cá, um querendo matar o outro, e a gente sabe que é por conta de poder humano, falo, Jesus. A gente às vezes até fala, meu Deus, mas Deus está presente. E Jesus está no leme desse navio chamado Terra. Ela não está ao léu. E cada um dos filhos que habitam a Terra, vinculados a essa morada, é amado por Ele, mas será responsabilizado dentro do código da justiça divina. Porque senão Deus não seria perfeito. Nenhum de nós tem privilégios. Tudo que nós vivenciamos tem uma causa anterior, quando é um testemunho, ou quando é uma prova, para que a gente possa ver se está preparado ou não para dar, né, outros passos e galgar novos degraus. Então ela vem falar isso para nós, né, que a Terra não está, né, solta, que Jesus acompanha, passa essa morada e os filhos a ela vinculada. E Ele nos ensina, Ele traz para nós a lei da harmonia. Então, desde o átomo primitivo até o arcanjo, todos nós devemos trabalhar, e não estou falando que é fácil, eu sou uma pessoa extremamente, incisiva, tenho aprendido muito, mas ainda preciso avançar muito. Todos nós devemos trabalhar para fazer a vivência da lei da harmonia. Então, é não se colocar em situações, né, degradantes no contexto moral, né, de desarmonia íntima, porque todas as vezes que nós perdemos a razão, nós desequilibramos. E esse desequilíbrio gera em nós muitas toxinas, gera em nós, a gente lança, né, no nosso corpo físico, que vai se projetar, mas no nosso
corpo perispiritual, toxinas que nos traz doenças que às vezes no nosso projeto reencarnatório nem estava no planejamento, no nosso planejamento. Então, Jesus, eu achei isso aqui fantástico. Jesus é o fermento divino de todas as criaturas. Alma sublime de todos os pensamentos. Então, quem faz pão sabe, né? O bolo, qualquer coisa que vai fermento, né? A hora que você põe na massa assim, não parece que vai virar o que vira, né? Vai estufando, 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 estufando. Então, na medida que a gente vai se apropriando dos ensinamentos de Jesus, nós vamos crescendo. Nós vamos crescendo espiritualmente e vamos conquistando a nossa paz e o nosso lugar dentro dessa criação, enquanto Filho de Deus, amado por Ele. E Emmanuel, então, finaliza, né, a nossa fala vai finalizar de Emmanuel no livro Dicionário da Alma. Ele define Jesus assim: anjo dos anjos, desce na terra para o convívio com os frágeis e delinquentes, sem destacar-lhes as chagas vivas. Não obstante, guardar entre elas o objetivo de lhes iluminar o caminho, o roteiro. Então, todos nós estamos aqui sob a guarda de Jesus, nesse amor fraternal, nesse amor que limpa feridas, que enxuga lágrimas, que alivia sofrimentos. E Bezerra, como missionário de Jesus, filho amado de Deus, trabalhador da messe de Jesus, sob a tutela de Jesus e do amor de Deus, ele nos diz isso, que toda filosofia religiosa tem o papel de fazer com que os filhos que a adotam avancem moralmente. Porque na medida que se avança moralmente, se faz crescer a humanidade. Que se não conseguir fazer isso, houve um fracasso. E pegando esse ensinamento que Emmanuel nos traz, do papel de Jesus, que vem limpar, né, que vem não destacar as chagas, não, mas vem dar o lenitivo para que essas chagas morais sejam curadas. Bezerra vem e nos ensina. No instante que ele teve a oportunidade de ir para uma morada mais avançada, ele pede que ele gostaria de permanecer na terra enquanto houvesse uma lágrima, enquanto houvesse uma ferida, enquanto houvesse um sofrimento. Então, que nós tenhamos nesses irmãos de luz, o nosso modelo maior, que é o Cristo, esse grande pastor, mas também nesses outros, né? Um Chico, um Emmanuel, uma Joana de Ângeles, uma Madre Teresa de Calcutá, um Francisco de Assis e um Bezerra, que vem: filhos, amai-vos. Usando da metáfora de Jesus. Filhos, amai-vos como eu vos amei. Muita paz a todos.